né? Porque a gente vai tratar justamente, começar a falar um pouco dessa questão, né? Dos mitos e as verdades que se fala sobre a cannabis medicinal. Quais são, doutora Amanda, na sua visão, atualmente, né? Os maiores mitos que se tem sobre a cannabis ali, como a gente combate essa desinformação, na sua opinião? Acho que o primeiro maior mito é que a cannabis vicia, né? Sendo que ela, se você colocar ela numa lista comparativa com álcool, cigarro e outras drogas, ela vai estar lá embaixo, né? Então, acho que essa é a primeira coisa, assim. Já foi na veia, vocês viram, né, pessoal? O primeiro mito. Boa. Eu acho que, claro, né? A gente acaba tendo um apego emocional ali no uso, mas isso é com tudo, né? As crianças têm apego emocional com a chupeta. Então, né, isso, mas de vício mesmo, assim, a ponto de ter crise de abstinência, como essas drogas pesadas, como o álcool e como os opioides, eu acho que a cannabis está muito longe disso. Então, acho que esse é um dos primeiros mitos. A segunda é que o tratamento é muito caro. Isso é uma coisa também que a gente tem que desmistificar. Hoje, a gente já possui óleos no mercado a partir de R$200, né? Então, claro que dependendo do quanto essa criança ou esse paciente vai usar de óleo, depende muito da concentração, mas hoje está muito mais acessível do que antigamente, aí que custavam R$2.500, R$2.000 e só tinha um tipo na farmácia, né, de canabidiol isolado, que no meu ponto de vista serve para pouquíssimas patologias. Normalmente eu gosto muito do full spectrum por todos os canabinoides, ação de todos os canabinoides. Então, desmistificar o preço também hoje está bem mais acessível. E que mais? Que mais questão que de vocês queimar acham? neurônio, a questão lá que queima neurônios, como que é isso? Isso aí é uma... Então, olha só, até os 25 anos, o nosso sistema nervoso central, principalmente o lobo frontal, que é onde a gente tem os comandos do que é certo, do que é errado, né? Até os 25 anos a gente está em formação do lobo frontal. Então, não é legal ficar fumando maconha até os 25, por quê? Porque a gente já faz bastante neurogênese, que é formação de novos neurônios. E quando a gente usa a maconha, por que eu vou falar maconha? Porque eu vou falar cannabis com teor de THC alto, tá? Então, a maconha é isso, é a cannabis com teor de THC alto. Então, quando a gente fuma, a gente promove neurogênese. Se você já é jovem e já está fazendo formação de novos neurônios, ficar fumando maconha vai te prejudicar. Então, eu fico triste quando eu vejo, assim, tipo, 14, 15 anos, passo na rua e os menininhos estão fumando maconha. Eu falo, pô, não faz isso. Você realmente... Você Mas não acho que precisa. você toca num ponto que é bacana nesse entendimento. Não é uma questão moralista, é uma questão Não. de saúde. Neurológica. Exato. Isso faz toda a diferença, né? Uhum. Calma, dá É um uma... tempo para você chegar aos 25, né? Para você começar a entender qual que é o seu corpo. Perfeito. Vai chegar ali os 22, 23, os 25 seria o ideal, né? Mas assim, eu sempre brinco que maconha é para velho. Maconha não é para jovem, né? Porque velho que precisa fazer neurogênese, que precisa estar ali ativando os neurônios. O jovem, ele já está com muito neurônio ativado. Então, ficar fumando maconha não é legal para ele. Salvo as exceções que existe uma patologia como epilepsia, paralisia cerebral, autismo, que aí essas pessoas elas têm uma disfunção no sistema endocannabinoide, aonde faz sentido essa suplementação com os fitocannabinoides THC e CBD. Então, salvo essas exceções das pessoas que precisam. Se você não precisa, se você é super saudável, espera um pouquinho para começar a fumar maconha, já vai chegar a tua hora. Uma das coisas que eu sempre digo também é que, assim, nesses casos de indicação médica para as crianças,
sempre é analisado, né, mais o benefício do que o prejuízo, para nessa balança ver o quanto que isso vale a pena. Então, por isso que sim, galera, tem que falar com o médico, consultar aí. E outra coisa que a gente escuta muito da galera aqui também falando, né, às vezes eles ficam meio com cisma quando vão a algum médico, algum especialista, de falar que faz o uso da maconha. Então, assim, eu sempre digo também, cara, fala abertamente, porque é importante que teu médico saiba, até às vezes porque ele trabalha com a prescrição em si e pode te dar umas dicas para melhorar a tua vida, né? Uhum. Doutora Amanda, tem um outro mito que é muito recorrente, que é a porta de entrada para outras drogas. Nossa, esse é o pior. Dureza, né? Esse é dureza. Não, tem um outro pior que esse, que maconha causa esquizofrenia. Isso é doideira demais, né? Eu escutei na rádio uma psiquiatra falando isso esses dias. Vocês acreditam? Acredito, saiu em uma rede grande aí de TV aberta, então é uma desinformação doida, né? Assim. Olha, eu acredito que a maconha é a grande saída para outras drogas, né? Então, sim, claro que quando quando você é jovem, né, não tem orientação de nada, quando você vive a era do proibicionismo, onde é feio falar sobre drogas, onde você não pode questionar os seus pais, nem a sociedade, nem o professor sobre drogas, qualquer coisa vai ser entrada. Lógico. Porque você está sem orientação. Você não percebe, né, isso, né? Como se o proibicionismo resolvesse esse problema de deixar os jovens longe da maconha e de outras drogas, né? É o contrário, na verdade. É o contrário. Você está sem orientação, você está perdido, né? Então, assim, o que você vai acabar começando ali com a cannabis, mas enfim, o que for oferecendo para você, você vai, né? E o pior, né? A primeira droga que é, inclusive, legalizada, que a maioria das pessoas tem acesso, é o álcool, né? Que é glamourizado na sociedade. E que é a pior de todas, na minha opinião, né? É que te deixa agressivo, é que faz você bater o carro, é que faz você tomar decisões por impulso, é o que faz você brigar na balada, né? Então, esse é o pior. Então, eu acho que, assim, na verdade, a cannabis, ela poderia ser vista, e tanto a maconha, né, o THC alto para algumas patologias, quanto o hemp mesmo, o cânhamo com bastante CBD, com o THC baixo, poderia influenciar e tirar pessoas de inúmeras outras drogas, né? Então, seria bem interessante se a gente tivesse esse olhar. E o último mito da esquizofrenia é que, gente, a maconha não causa esquizofrenia. A pessoa já é esquizofrênica, essa doença já está com ela, né? Provavelmente ela já demonstra sinais desde muito novinha, né? Como escutar vozes, falar sozinha, matar pequenos animais. Então, coisas assim graves, que a pessoa já carrega aquilo com ela, e aí chega uma parte da vida aonde você pode fazer o uso de alguma coisa, como, por exemplo, cocaína, como álcool, ou até mesmo um THC muito alto, e aí essa substância vem a desencadear a psicose, né? É um gatilho. Eu vi uma última pesquisa que é 0,5% dos consumidores gerais que tem algum tipo de evento como esse, né? Ou seja, se coloca como um ponto que, claro, essas pessoas precisam ter a cautela, a gente precisa, né, ter ali essa cautela com esses níveis, mas não se pode demonizar pegando uma parcela tão pequena e tratar como se fosse a norma, né? Então é isso que a gente tem que mudar, né? Exatamente. E ninguém fica esquizofrênico por fumar maconha, né? É isso que só desencadeou, né? O THC alto só desencadeou. Então, eu também fico meio assim, a gente tinha que tomar um cuidado, porque está crescendo muito o nível de THC das plantas. A gente está colocando lá em cima, então, às vezes, para essa geração nova aí que vem, é um gatilho muito grande. Então, a gente também teria que saber dosar. E como que a gente conseguiria isso? Liberando. Sim, porque daí você saberia exatamente o que você está consumindo num dispensário, por exemplo, como acontece em vários países do pessoal que a gente recebe aqui, né? Então, o problema é você não saber o que você está consumindo. Você sabendo que você tem uma predisposição, você vai evitar níveis altos de THC e pronto. Simples assim, né? Simples assim.